Temos então a participação dos candidatos que se dispõem, portanto, a debater a cidade, a apresentar e contrapor propostas. Agora, na sua tela, já aparecem os candidatos que estão à disposição para esse debate nesta quarta-feira, nesta manhã, em Goiânia. Estão na tela os prefeitáveis aí pela ordem de aparecimento, Thales Barreto, Manu Jacobi, doutora Cristina e Virmondes Cruvinel. Eu passo agora a explicar as regras deste debate. A cada bloco eu vou repetir essas regras para que tudo fique claro. O primeiro bloco vai ser baseado em perguntas aqui do Sistema Sagres de Comunicação, que integra o Pacto Global da ONU, que tem como base a Agenda 2030. Essa agenda da Organização das Nações Unidas apresenta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são chamados ODS, na sigla. Desses 17, nós elaboramos 11 perguntas que serão sorteadas, os candidatos a responder as perguntas também serão sorteados e assim se dará este primeiro bloco. Até 1 minuto para a pergunta, provavelmente usaremos menos que isso, 2 minutos para as respostas, cada candidato responde a uma pergunta. Assim se dará o primeiro bloco, teremos um intervalo e depois teremos 3 blocos de candidatos perguntando diretamente com temas livres a outros candidatos. Nestes blocos, cada candidato vai ter 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E o primeiro candidato a perguntar ou candidata vai ser sorteado. Dali em diante, o candidato sorteado escolhe a quem vai perguntar e depois, sucessivamente, quem respondeu escolhe a quem vai perguntar e assim as escolhas vão ficando cada vez mais restritas até que naquele bloco só reste um candidato e necessariamente esse último a responder será o primeiro que perguntou. Pode ter ficado um pouco confuso agora, mas depois ao longo do debate a gente explica de novo e quando as coisas estiverem acontecendo tudo fica bem claro. Vamos então para o primeiro bloco desse debate, lembrando que no último nós teremos também as considerações finais, mas o primeiro bloco é de perguntas aqui do Sistema Sagres aos candidatos e candidatas nesta manhã. Vamos sortear primeiro a pergunta, está aqui na minha mão, e eu já vou sortear também o candidato que vai, ou candidata, que vai formular, que vai apresentar a resposta. Quem vai responder é a doutora Cristina. Eu apresentei antes quem vai responder para que ela já ouça a pergunta e já possa formular aí a sua resposta. Vamos à pergunta. A pergunta é sobre o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 11. O objetivo é consumo e produção responsáveis. E a pergunta é a seguinte: a mudança nos padrões de consumo e produção são medidas fundamentais para a redução do impacto do ser humano no meio ambiente. Como a Prefeitura, em sua gestão, candidata, pode promover a eficiência do uso de recursos dentro e fora da estrutura administrativa? Essa é a pergunta. O tema é consumo e produção responsáveis, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Doutora Cristina, essa é a pergunta. Eu já aproveito para dizer bom dia à senhora e obrigado pela participação. Para a resposta, a senhora tem 2 minutos contados a partir de agora. Bom dia, doutora. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia a toda a equipe da Sagres Comunicação, bom dia também aos meus colegas Thales, Virmondes e Manu. Essa é uma pergunta muito importante para o futuro da nossa cidade, para o futuro da humanidade. Consumo e produção responsável. Nós precisamos de incentivo. Não há como as pessoas mudarem o seu comportamento, o seu hábito de vida sem incentivo. Como seriam os incentivos? Incentivos fiscais no que diz respeito à produção e para a população, os incentivos viriam através de grandes campanhas de comunicação, campanhas do dia a dia, de uma maneira sistematizada. Não adianta eu fazer uma fala na TV ou uma peça publicitária para a rede social, para a rádio, para a TV, pontualmente. Eu preciso de ter uma campanha, eu preciso estabelecer uma campanha sistematizada. Nós temos também já aprovado, mas nunca executado, o plano de resíduos sólidos. Isso também é importante no que diz respeito ao consumo. As pessoas, a partir do momento que elas começam a segregar o resíduo sólido, elas passam a ter mais consciência da quantidade de resíduo que elas produzem diariamente ou semanalmente.
Então, esse programa do resíduo sólido, que eu trabalhei muito na Câmara para que ele fosse implementado, ele precisa sair do papel definitivamente e ter a adesão da população goianiense, não apenas de algumas pessoas que o fazem bem, mas ainda não é uma coisa coletiva, não há uma participação da cidade de maneira efetiva. Então, produção e consumo dependem do incentivo que a prefeitura traz, da comunicação e, especialmente, de campanhas sérias e comprometidas com a segregação de resíduos sólidos.